tem um conceito que a retaliação é o preço do ministério chamado libertação ou de intercessão. Irmãos, aí as pessoas dizem: olha, cuidado, não é assim? Se você entrar nesse trabalho, você vai ter muita retaliação. Quem já ouviu essa frase? Mas não é bem assim não. O conceito não está correto. O que é que Jesus acaba de dizer para vocês? Eis que eu vos dou. E onde está ela em você? Agora eu vou entrar quente aqui para ver onde é que você pode ir comigo. Cadê essa autoridade dada pelo Senhor? Que a gente não consegue desenvolver. Eis que eu vos dou autoridade. Para mim poder pisar serpentes, escorpiões, e que nenhum dano me causaria, eu preciso da autoridade. Sem autoridade eu não faço nada. Quando os irmãos olham para alguns homens que estão na linha de frente, como soldados, como engenheiro, como do exército, enfim, em alguns posicionamentos, o que é que vocês olham para respeitá-lo como autoridade? As suas patentes. O general, ele usa daqui até aqui medalha. Então o cara é o cara, ele manda. Quando você vê um policial, você já de imediato muda completamente seu estado naquela hora. Você para o carro, você se estiou, você muda a conversa por causa da autoridade. Quando você vê chegando alguém que tem um nome conhecido no Brasil, no mundo, você para e muita gente cumprimenta, associa por causa da autoridade. Eu pergunto: cadê a sua? Se Jesus disse: eis que eu vos dou a autoridade. Aí nós estamos sempre perdendo batalhas e batalhas. Estamos sempre entregando, sempre perdendo a oportunidade de vencer para o reino de Deus. Deus olha para Josué e fala assim: eu quero você. Você é o cara, você é a bola da vez. Você aprendeu com Moisés. Você aprendeu, você teve uma vida de conhecimento lá atrás. Agora eu quero que você faça isso para mim. Vença. Vença para que eu possa ser glorificado. Vença para que o diabo saiba que aqueles que me obedecem, que aqueles que são fiéis vão me honrar. Olha só a vergonha que a gente tem passado ultimamente ouvindo testemunhos negativos de pessoas que dizem que são crentes e não são mais. Os incrédulos que falam assim: para que eu vou entrar na igreja? Que lá só tem isso, é pastor largando a mulher, casando com outro, é pastor só pedindo dinheiro, é pastor fazendo isso, tudo. Então a autoridade vai se desaparecendo. Você acaba perdendo o seu foco. A gente quer entrar dentro de uma batalha. Por isso que é importante o treinamento. Eu dei vários cursos de intercessão, batalha espiritual, muitos cursos, principalmente quando eu estava na Ebenezer na época. Dei vários cursos para CEMOC na época, que comecei no Cojubã, que chamava Secretaria de Mocidade. Depois passou a ser chamado DEMOC, Departamento de Mocidade. Durante esses 21 anos, acho que eu dei mais de 15 cursos para a Juventude Batista Nacional, de várias áreas. Com isso eu fui aprendendo muito, para eu poder invadir o campo de Satanás, como eu fiz no Cojubano, que vocês viram de madrugada, como iremos fazer também no Comprado. Isso não foi uma coisa que eu entrei porque eu quis.
porque eu achei que era bonito. Deus o livre queria brincar com o diabo. Deus o livre queria enfrentar Satanás sem estar com a sua vida sem mancha, sem mácula e sem culpa. Quando se fala sobre retaliação, tem um conceito aqui que a retaliação é o preço do ministério, ou chamada libertação. Aí as pessoas devem olhar, olha, cuidado, se você trabalhar com intercessão e libertação, o diabo vai te retaliar. Por que muita gente não entra? Por que muita gente não trabalha? Eu também estou desprovido aqui de pessoas assim, desprovido literalmente. E eu sei que o seu pastor também. Pode ter um ou dois no meio da multidão, pode ter um ou dois no meio de 300 pessoas, que de fato elas entendem que isso é um ministério que socorre a igreja. Aí você para e olha para a sua vida, você para e olha para a sua própria vida, que ela não está boa. Aí você acaba recuando. Não, se eu entrar aí eu posso me dar mal, eu posso ter problema, Satanás pode me pegar. Olha só o que você pensa a respeito de ser retaliado. Ele pode entrar na minha casa e eu pergunto a vocês: cadê a autoridade que Jesus disse que lhe deu? Eu quero que você descubra isso. Se você tem autoridade, então tudo que você estiver fazendo através da oração de libertação tem que acontecer. Precisa acontecer. E se não faz? E se você não sabe nem o que é isso? Porque nunca experimentou uma área como essa? Não é uma área simplesmente igual muita gente procura dentro da igreja, uma facilidade para eu quero mexer com louvor, eu quero ser professor. Amém. Cada um tem um ministério dentro da igreja para se desenvolver. Mas uma área que traz resultados satisfatórios para o reino de Deus é a intercessão da igreja, que não existe. Provavelmente a sua igreja pode ser que não tenha nem departamento de intercessão. E se tiver, é um ou dois. E você como líder, o que tu faz? Está vendo a igreja enfrentar dificuldade? Está vendo o pastor passar luta difícil? Mas você percebeu que você não sente a necessidade de estar aí junto? Alguma coisa tem pendências. Quando eu tenho pendências na minha vida espirituais, eu nem tenho coragem de fazer isso. Se eu tiver qualquer pendência espiritual, ou pecado secreto, ou pecado oculto, ou uma vontade permissiva na minha vida, eu nem entro. Porque eu vou pensar assim: vou ser retaliado. Não é bem assim. Se não a autoridade que Jesus deu para a igreja, se ele disse aqui: eis que vos dou poder e autoridade. Isso foi uma liberação do Senhor para a igreja. Ele liberou isso para nós. Eu não posso ter esse conceito errado de libertação. Por isso que as pessoas vêm e falam: olha, cuidado com a retaliação se você mexer com isso. Esse pensamento é correto? Não é. Não é correto. Porque eu estou trazendo medo para você. Medo de você enfrentar a retaliação. Muita gente fala: é o preço do ministério para servir a Deus. Não. Quem te disse isso? Será que Deus quer me ver eu perder minha família porque eu estou na intercessão? Será que Deus quer ver acabar com a minha vida porque eu estou na intercessão? Será que Deus quer que acabe o ministério da minha vida porque eu estou na intercessão? Não. Isso vem na mentalidade daqueles que não fazem, que não têm, e gera isso no coração de quem tem. E gera isso dentro daqueles que estão motivados a fazer as coisas.
elas colocam balde de água fria, porque elas não entram, não fazem, porque elas estão pendentes e querem que você também não entre. E gera isso dentro de você: não entra não, senão você vai ser retaliado. As pessoas precisam ter esse cuidado, e Jesus disse: eu vos dou autoridade para pisar. Escute, antes mesmo de vocês virem para cá, as lideranças em questão tinham que ter feito isso, orado antes. Deus libera o povo. Deus libera as pessoas para que elas abram o coração, mesmo sem conhecer o que é para ir. Vocês fizeram? Não. Nada vem pensando fácil. Você acha que o convite, você chamando, vai vir fácil? É fácil aquilo que traz apenas prazer no lazer. Aí vem todo mundo. Mas quando chamam para o comprometimento espiritual, precisam de intercessão, precisam de oração. Um culto, do culto à noite, precisa de intercessão. Um culto como esse precisa de intercessão. O pastor sozinho não dá conta. E aí eu pergunto: cadê essa autoridade que Jesus te deu? Você escuta tanta coisa, escuta tanto pregador, faz escolha para ouvir pregadores, mas você não consegue sair do lugar. Você não consegue reagir, porque tem medo, porque tem alguma coisa que você alimenta. Por isso Jesus disse, a Bíblia diz que dano algum vos sobrevirá. O que a Bíblia fala? Vamos comigo? Dano algum vos. Então não tem retaliação. Glória a Deus. Está vendo? Glória a Deus. Se dano algum não virá, então por que medo? Aleluia. Por que medo que eu tenho de entrar dentro da igreja? Por que medo que eu tenho de me associar com os irmãos? Por que eu tenho medo de abrir mão daquilo que aquilo vai causar para mim resultados sensivelmente positivos para a igreja? Por isso, Jesus disse, eu venci o mundo. Mas nem por isso você vai deixar de passar pelo sofrimento. Nesse texto está implícito alguns princípios que vai garantir esse dano algum. Dano algum. Quando a Bíblia fala de ninhos e serpentes, a Bíblia está dizendo de uma colisão. Ninhos e serpentes é uma colisão que eu vou enfrentar. Qual é a nossa guerra? A nossa guerra é com gente? A nossa guerra são com os inimigos carne? Não. Mas você entende assim? Ou você bate boca? Olha só a nossa guerra, olha só o nosso fracasso. Quando alguém faz o mal para nós, é porque você é assim, é porque você não presta, é porque você não vale nada. E a gente começa a contra-atacar carne e carne. Enquanto era para contra-atacar carne e espírito, por falta de entendimento e de conhecimento de batalha espiritual, nós ficamos assim, ermos ao que acontece. Serpentes, escorpiões, irmãos, isso é colisão. Eu estou colidindo com o mal, eu estou colidindo com o inimigo. É o único inimigo que consegue tantas coisas por falta de entendimento da igreja local.
do entendimento das pessoas que estão querendo vencer. Olha só a dificuldade que vocês tiveram. E eu também. Poderia estar aqui com 20 ou 30 membros só cuidando do trabalho. Você poderia ter trago aqueles irmãos que você prometeu que trouxesse. Retalhação. Eu estou na colisão com Satanás, eu estou indo contra o diabo. Então, para eu poder vencer Satanás, não há como eu deixar de primeiro me preparar, de primeiro eu me conhecer, fazer o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo certo, quanto tempo eu gasto com Deus por dia, quanto tempo eu estou com Deus por dia, para que essa intimidade que eu tenho com Deus possa refletir na hora que eu abrir minha boca para dar a ordem para Satanás. Você acha que o diabo tem medo de você por causa do seu diploma? Ou porque você fala demais ou acha que sabe de tudo? Não. Satanás, ele entende que é preciso que haja intimidade, que haja tempo gasto com Deus. Eu estou cansado de tanta lorota, de tanto crente. Estou cansado. Tanta gente que fala para muscular que não sabe de nada. Querem ser o que não são. Querem fazer o que não dão conta, que não podem. Porque não muda a rota de vida. Não muda. Aí quando Satanás chega na casa dele, arrebenta com tudo. E eu já disse para vocês aqui, os problemas da nossa vida, elas começam no meio da vida para o final. Aí tu vai ver o que é você ter desprezado o conhecimento, o que é você ter andado em desunião, o que é você ter se afastado da presença de Deus, quando era para estar presente, quando era para chorar com o seu pastor, não criticando, não falando, não golpeando. E eu já ouvi isso várias vezes, que a única maneira de destruir a igreja não é Satanás. Os próprios crentes acabam com a própria igreja, porque eles falam demais, conversam pelas colatas, e Satanás aproveita toda essa brecha para acabar com isso. Quando a gente vê uma pessoa doente, a gente fala malhar. Quando a gente vê uma pessoa que está dentro da igreja com problema, quando nós vemos uma pessoa dentro da nossa casa, do nosso convívio que está sofrendo, a gente, em vez de dar o remédio, a gente faz a matar, acaba com isso, em vez de dar o remédio para ela. Ela precisa do remédio, não é da ponta do seu dedo. Aí o diabo sabe que isso aí vai ser uma maneira tão fácil de te vencer, que você não consegue. Você não consegue vencer. Olha só uma coisa aqui, irmãos. A Bíblia, quando a Bíblia fala de ninhos de serpente, fala de uma colisão, é um confronto que eu vou ter. Eu vou ter um confronto com tudo aquilo que a gente quer fazer para Deus. Alguém vai levantar, e não são de fora que levanta, não. São gente que andou no nosso lado, gente que caminhou conosco, gente que come na sua casa, gente que está com você. São pessoas que estão ao seu lado, elas que vão ser contra você, elas que vão ser contra a sua própria vida. Por isso, aqui tem uma coisa importante, eu quero mostrar para vocês, e prestem atenção. Sem isso aqui, meu irmão, não estou dando para vocês aqui nada paliativo, mas é uma coisa que eu vejo assim, imprescindivelmente na igreja hoje de Jesus, essa forma. São três coisas importantes, princípios implícitos aqui nesse texto. Primeiro, cobertura. Segundo, armadura. Terceiro, autorização legítima. Olha só o que eu vou entrar aqui para vocês agora. Primeiro, pode falar o nome? Fala alto, crente. Segundo, terceiro, autorização legítima. Isso aqui é uma coisa muito profunda que vai ser falado para você poder entender isso.
fazer em Deus, para fazer o que temos que fazer para Deus, precisamos primeiro de cobertura. A criançada hoje anda tudo do jeito que a maré manda. Você pode ter seu pastor, mas você não respeita ele como autoridade na sua vida. Não respeita ele. Você pede oração para outros, para todos, mas não pede para o seu pastor. Quem é a sua cobertura espiritual? Num campo de trabalho no qual nós estamos gerando, que é a batalha, que é essa perseguição. Olha, ele disse: vos dou a autoridade. Os discípulos tinham Jesus de carne e osso. Quem era a autoridade dos discípulos? Jesus. Quem é a autoridade de vocês? Antes de responder para não chutar, para não tirar da consciência uma coisa que não é verdade, não fala. Estou sendo duro aqui. Até para os membros da guerra também. Quem é a sua autoridade espiritual? Aí você vai no comando de todo mundo, mas a sua igreja você não vai. Você aceita todo mundo mandar em você, seu pastor não tem autoridade sobre você. Porque você faz o que você quer, você pensa o que você quer, você age o que você quer, e está errado. Está errado. A autoridade dos discípulos era Jesus. Ele cheio de carne e osso. Isso é extraordinário, uma sessão como essa. Jesus não tinha uma auréola na cabeça para dizer que era o Filho de Deus. Jesus tratava com os discípulos no dia a dia. Era no dia a dia que era feita a cura, era no dia a dia que era feito o diálogo, era no dia a dia que era feito o relacionamento. Como é o relacionamento de vocês com Deus, com a igreja que vocês são membros? Como é o relacionamento dia a dia com o pastor da igreja, com a liderança que você tem dentro da sua casa? Se alguém naufragar da sua casa, se alguém não tem dentro da sua casa uma linha de respeito, não vai ter na casa de Deus também. Se você como pessoa tem esses pecados secretos, mas não vai nem daqui para ali, que vai cair de boca no chão, não vai resolver nada. Muita gente está dentro da igreja, mas só estão dentro da igreja. Eles apenas são participantes da igreja. Eles não vivem com a igreja. Viver com a igreja é saber o que ela precisa, é saber o que o pastor precisa, é saber as necessidades espirituais da igreja. Para quem só vive na igreja, ele entra, passeia, se anda, critica, fala, mas o que passa a viver, o que passa a envolver com a igreja é diferente. Ele começa a sofrer as dores de parto, ele começa a haver necessidade de lágrimas, de choro. Olha a tua casa, você pode olhar na tua casa, como é que está seu lar hoje. Você começou muito bem, poxa, você foi até legal, começou joia, mas só que você foi relaxando. Lembra que eu disse? Vocês podem acertar 100 vezes na vida, mas não pode errar uma vez. Vocês não têm o direito de errar uma vez. Uma vez você errar é suficiente para ele se degolar em você. Uma vez. Não precisa ser mais que uma não. Só uma. Eu até citei aqui no culto sobre aquele lutador de MMA que venceu não sei quantas lutas, né? Só com explosão, foi indo até que quebrar a perna do cara.
quebraram a perna dele, voltou um ano e meio depois, bem legal, venceu a luta que ele lutou, mas quando foi ver, estava em doping. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Quando a gente quer tentar mudar a nossa história, a gente tenta usar coisas que não é bíblico. Queremos ter uma aparência que não somos. E intercessão, guerra espiritual, não é para qualquer um. Não é. Tu está pensando que eu sei que tem gente aqui que veio porque quis vir. Vou ver como é que é lá. Mas quando você está ouvindo uma mensagem dessa aqui, você vai repensar muito sua vida cristã, seu conceito como filho de Deus na igreja, como crente. Você vai ter que repensar. Não adianta só. Eu tenho coisa para falar para vocês aqui que se não ficar, meu Deus, eu nunca imaginei isso, pastor. Nunca imaginei isso. Isso aqui ainda é o início, introdução. Olha lá, 15 para 11 já. Isso aqui é introdução. Eu tenho bagagem aqui para pregar para vocês até 10 da noite. Até 10 da noite. Sem almoçar. Agora eu quero saber se vocês estão prontos para ouvir. Estão prontos para ouvir a importância da mudança sobre a autoridade? Jesus era a principal cobertura deles. Principal. Irmãos, pelo amor de Cristo, não ande nessa terra sem autoridade sobre vocês. Não ande. Eu não sei se todos aqui entendem isso. Você pode ser musicista, pregador, não sei das quantas, pode ser o que for. Eu tenho cobertura, eu tenho 2 pastores que me cobrem o coração. E você? Olha só isso aqui. Eles tinham um referencial de liderança. Eles tinham um referencial. Quem é o seu? Quem é a sua cobertura? Jesus. No dia a dia ele tratava com os problemas deles. Vocês viram a Bíblia com Pedro quantas vezes? Lucas, Mateus, quantas vezes Jesus teve que, de pé de orelha, chamar a atenção de cada um? Jesus chamando a atenção para eles consertarem. Não é assim, não é assim, não é assim. E até hoje a gente vê crente de 50 anos na igreja precisando de correção, porque sempre andou só. A autoridade, Jesus disse: eis que eu vos dou a autoridade. Cadê essa autoridade? Que a gente quase não vê acontecer. Não pensa vocês que a autoridade é só chegar lá e expulsar um demônio, não. Tem muito mais do que isso. Às vezes nós olhamos para dentro de nós, carregamos um monstro, carregamos um gigante. Eu falei aqui numa pregação essa semana, um negócio muito grave. Eu disse para quem está à noite aqui, que lá nos judeus, quando se matava alguém lá, na época, quando matava-se alguém, se uma pessoa matasse a outra pessoa, eles não matavam ela, não colocavam na cova de leões, nem colocavam para assar dentro de caldeira, não. E nem botavam no paredão também. Sabe o que eles faziam com quem assassinava? A quem ele matou, pegava o que ele matou e colocava atrelado ao seu corpo. E ele começava a apodrecer o corpo dele. E sabe como era a morte desse que matou? As bactérias desse que era preso ao corpo dele e matava. Era assim que era. Andar sem autoridade, eu lamento dizer para vocês, que é andar sozinhos, sem muitos resultados peculiares na vida. E tem mais um detalhe, senhoras e senhores: